Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Que bom tê-los aqui. Vamos orar e já vamos chamar o pastor Davidson para que esteja aqui conosco, né? Nos ajudando, conduzindo ao estudo, introdução sobre o livro de Apocalipse, tá bom? Vamos orar então. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado porque acordamos e pudemos olhar ao lado, ver a esposa, ouvir o esposo, obrigado pelos filhos, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Peço, Senhor, por aqueles que estão indo para o trabalho, outros que estão retornando, outros que estão se organizando para ir ao trabalho, por aqueles que vão estudar, por aqueles que vão participar de um concurso, abençoa cada um deles, abençoa, Senhor, e que o Senhor guarde, que o Senhor os livre de todo o mal. Essa é a minha oração nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero chamar aqui o pastor Davidson, deixa eu colocar ele aqui em tela, senão não vai dar certo, né? Pastor Davidson, bom dia, tudo jóia, tudo bem contigo? Tá, sem o som, deixa eu ver se eu consigo. Alô, bom dia, pastor Aderson, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Shalom a todos, shalom, Shalom. para que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça, possa nos abençoar nesse dia, né? É um dia especial para voltarmos a estudar o livro do Apocalipse. Vamos hoje começar, para que você que recebeu a apostila, caso você não tenha ainda pego a apostila, é só solicitar ao pastor Aderson e você poderá então receber a apostila em PDF para acompanhar as nossas aulas, né? Muito bem. Então, vamos começar na aula de hoje falando propriamente do livro do Apocalipse, né? Vamos começar agora a ver toda aquela parte introdutória que nós estudamos sobre simbologia, sobre a literatura apocalíptica. Agora você vai ver na prática acontecendo aqui, aplicado na própria leitura do Apocalipse, né? Então, vamos falar aqui, ó, parte 4. Você pode fazer contato, então, para pedir a sua apostila, se você não tem. Pode também pegá-la gratuitamente lá no site da editora Contextualizar, que é o site www.contextualizar.com.br. Ali você também tem a apostila inteira para baixar gratuitamente, tá bom? Muito bem, então, tópico 4 da nossa apostila, o simbolismo no Apocalipse. João viu realidades espirituais indescritíveis. Notamos o seu esforço para explicar o que estava vendo. O que ele estava também ouvindo e sentindo, é claro, né? Ele faz diversas comparações na tentativa de transmitir aos leitores as suas impressões sobre o que estava vendo, né? Por exemplo, caso João tivesse visto o que nós conhecemos hoje como um helicóptero de guerra, ou aqueles helicópteros, né, que tem aqueles foguetes, que lançam foguetes, ele não teria entendido como helicóptero, é claro, porque não existiam helicópteros na época de João. Então, ele tentaria descrever essa visão do helicóptero como um gafanhoto, e como ele via um homem lá dentro do helicóptero pilotando, era um gafanhoto com cara de homem, entende? Algo desse tipo. Então, para vocês entenderem a mecânica de como funciona
uma visão de algo que João não tinha visto e tentando descrever o que ele viu, não apenas falando sobre aquele objeto ou aquela arma de guerra, como nós conhecemos hoje, um tanque de guerra, um carro também, né, com todo equipado para poder enfrentar, todo blindado no caso, enfim, né? Ele não saberia descrever. Ele tentaria descrever, mas não saberia reconhecer naturalmente o que são essas armas, o que são esses objetos. Então, por causa disso, ele fazia aproximações nas suas comparações e na tentativa de descrever o que ele estava vendo, não é? Então, ele faz diversas comparações na tentativa de transmitir aos leitores as suas impressões sobre tudo que ele estava recebendo. Assim, os termos como, semelhante e o verbo parecer são utilizados para dar uma ideia das extraordinárias visões do autor, não é? Então, alguma coisa é como aquela outra coisa que era conhecida no seu público, né? Ou então, algo ou alguém é semelhante a alguma coisa ou alguém. E também o verbo parecer aparece muito, né? Alguma coisa parece outra coisa. Então, eles usam esses recursos literários aqui. No caso, João estava usando esses recursos literários para tentar descrever e dar uma aproximação de sentido ao que ele de fato estava vendo. Ou seja, partindo do que era conhecido, comparando com o que era desconhecido, que era o que ele estava de fato vendo nas visões. Em outros momentos, ele, João, não faz comparações explícitas, mas usa as figuras de forma direta, fazendo comparações implícitas. É o caso de uma metáfora, por exemplo, não é? Então, quando eu digo que fulano é voraz como um leão, quando eu uso essa partícula como, não é? Eu estou já identificando linguisticamente uma forma de comparação. Agora, quando eu simplesmente faço a metáfora direta e digo fulano é um leão, eu estou fazendo uma metáfora sem dar diretamente uma, uma indicação de que é uma comparação, mas toda metáfora também é uma comparação, tá bom? Olha aqui uma espécie de estatísticas, né? Algumas ocorrências de como, né, para fazer comparação. Vamos abrir aqui apenas alguns versículos, não vou abrir todos por amor ao nosso tempo, né? Então, você vê aí, ó, Apocalipse 1:10, depois 14, depois 15, olha só. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, que era domingo, né? E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que é o como, não é? Então, para dar o reforço de como era essa grande voz, era como se fosse um chofar, uma trombeta, aquela trombeta de chifre de carneiro, que já deixava os ouvintes, né, os leitores aqui de João atentos, porque quando o chofar era tocado, era um ambiente de guerra para chamar a atenção das tropas, ou em ambiente também de algum culto, de alguma festa judaica, que também era um contexto de chamar a atenção das pessoas. Lembrando que chofar ou trombeta não era instrumento musical, mas era um instrumento de alerta, né, para uma tropa de um exército ou então para as pessoas para alguma festa. Especialmente a festa de Yom Teruah, onde se tocava as trompetas, a festa das trompetas, que em hebraico é Yom Sheruah, é Yom Teruah, né? Capítulo 1, versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, não é? Embora também tivesse neve, os judeus conheciam a neve, que muitas vezes nós aqui no Brasil nem sempre conhecemos a neve, né? Mas os judeus sim, no extremo inverno em Israel cai neve também, né? Então eram brancos como lã branca, ele usa aqui a lã para poder fazer essa comparação, como a neve também, né? A neve branca, e os seus olhos como chama de fogo. Então você percebe aqui, né, o como sendo bastante usado aqui
para evidenciar a comparação. Versículo 15: e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então veja que interessante, né? Nós temos aqui essa partícula como, identificando comparações. Aqui, ó, também algumas ocorrências do termo semelhante. Vamos abrir apenas um versículo aqui, no capítulo 1, versículo 13, só para poder marcar, né? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem aqui é uma expressão idiomática que significa um ser humano, alguém que é descendente de um outro ser humano, né? Por isso, o Filho do Homem. Vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Lembrando ainda que Filho do Homem também é uma expressão escatológica, que o próprio Ezequiel, o profeta Ezequiel, usou bastante, e o Filho do Homem, no caso Jesus Cristo, também aplicou a si próprio essa expressão idiomática da língua hebraica, Filho do Homem, né? O significado é simplesmente que ele é um ser humano, né? Então, reforçando, no caso de Cristo, a identificação de Cristo com a humanidade, mostrando que ele era 100% ser humano, né? Então, esse é um exemplo da palavra semelhante sendo usada aqui para marcar uma comparação. E, por fim, o verbo parecer, no capítulo 9, versículo 19, porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, aqui, ó, semelhantes, né? Comparando as caudas desses seres aqui a serpentes, e tem cabeças e com elas danificam, não é? Então, ele tentando escrever, usando esses mecanismos de comparação para que os seus leitores originais entendessem. Isso é bastante curioso, porque apesar da gente não ter 100% das chaves interpretativas para compreender uma linguagem apocalíptica o que o João estava descrevendo, a gente precisa ter um esforço para fazer um resgate cultural, né? E então tentarmos nos aproximar e entender tudo, apesar de nosso distanciamento e da nossa dificuldade, esse distanciamento temporal também prejudicava, de certo ponto, a compreensão do próprio João e dos seus leitores e ouvintes iniciais do que ele estava vendo. Porque hoje nós entendemos certas figuras como sendo provavelmente referências a helicópteros, a aviões, a carros, a guerra, né, carros de guerra, exércitos, até, quem sabe, até robô, né? Mas eles na época não faziam ideia de que era algo parecido com isso, não é? Então, o distanciamento era ruim para eles e também é ruim para nós. A gente precisa, então, buscar essa aproximação na feitura da exegese, vendo na língua nos originais, no caso do Novo Testamento, né, que foi escrito o Apocalipse, o grego koine, e também buscar compreensão na cultura judaica, cultura e arqueologia, na história também, né? Tudo isso nos ajuda a nos aproximarmos mais do texto bíblico. Bom, então você viu aqui figuras de linguagem sendo apresentadas, né, com marcadores de comparação, como semelhante também o verbo parecer. Tá bom? Além disso, uma metáfora pode ser feita direta também, sem esses marcadores de comparação. Bom, os símbolos usados pelo autor eram bem familiares para os seus destinatários. Livros selados, trombetas, carros puxados por cavalos, letras gregas, tudo isso era do conhecimento das pessoas que receberam o Apocalipse. Ao lermos, precisamos saber o que cada coisa significa e qual era o seu sentido naquela época. Talvez não consigamos isso para todos os itens envolvidos, mas este é o caminho a ser trilhado pelo intérprete, né? Precisa, portanto, mergulhar de verdade na cultura, na história, arqueologia e na língua original também, para que haja aproximação de sentido.
Bom, quando pensamos em livros, logo imaginamos blocos de páginas de papel envolvidas por capas protetoras, né, que é chamada de códice. Como nós sempre, né, estamos anunciando aqui, né, esse formato padrão de livro que você vê aqui, né? O formato com a lombada, ou seja, várias páginas que estão unidas, formando esse bloco, né, de várias páginas, colados com uma lombada e protegidos por uma capa, né, como essa capa aqui. Nós, quando lemos sobre livro, a gente imagina esse formato de livro, que era um formato criado praticamente na Idade Média, um pouco antes da Idade Média, e que era chamado de códice, né? É o livro como nós conhecemos hoje. Mas na época bíblica, o livro era em formato de rolo. Os livros mencionados em Apocalipse eram rolos de pergaminho feitos com a pele de animais. Então você curtia a pele de animais, limpava, né? Limpava o pelo ali da pele, deixava ressecar um pouco, cortava em retângulos, e esses retângulos eram colados um do lado do outro, formando um rolo, não é? Como um rolo de papel de cozinha, né? O papel para limpar a cozinha, ou papel filme também, né? Então, o filme é transparente, não cabe bem aqui a comparação. Mas um rolo normal, que você está acostumado a ver, era daquele jeito, né? Se colocavam duas hastes, enrolava o pergaminho, né, com o texto escrito em hebraico ali, ou grego, então abria-se o rolo e se lia, né? Às vezes, quando não era um livro, quando era apenas uma carta menor, uma folha de papiro ou de pergaminho já servia para resolver a questão, né? Aí não precisava de haste, era feito apenas com papel enrolado mesmo, né? No caso, o pergaminho enrolado e selado com selos, né? Coloca assim, ali a resina e marcava o selo com um anel ou um sinete mesmo que usava para marcar. E então, selar. Um livro selado desse jeito não era difícil de se quebrar. A questão não é força para quebrar os selos e abrir o livro. Aquilo era muito simples de quebrar, não era muito simples mesmo de fazer, né? O que está em jogo aqui é dignidade para abrir, porque só quem podia abrir é quem era digno de receber o livro, porque ele é o destinatário oficial, não é? Então, a questão aqui era dignidade para abrir os selos do livro e não propriamente a força ou engenhosidade para abrir, né? Qualquer criança abriria os selos de um livro, em termos técnicos ou de força. A questão aqui é que só podia abrir o livro quem, de fato, no caso, a carta, um documento selado, só se podia abrir quem, de fato, era o destinatário desse material, né? Os livros mencionados em Apocalipse, porém, eram rolos de pergaminho feitos com pele de animais. Eram também livros selados. Quando pensamos em selo, logo imaginamos aqueles pequenos adesivos utilizados pelos correios. Porém, os selos do Apocalipse são lacres, a exemplo daqueles que os reis usavam para fechar as suas correspondências, de modo que as mesmas não pudessem ser violadas no meio do caminho, para que então houvesse uma espécie de garantia de que a carta chegou intacta pelo correspondente, né, para que chegasse até o seu destinatário. O selo tinha a marca do anel do rei, ou de um sinete também, né, o sinete real. Portanto, se alguém o quebrasse, não poderia fazer outro igual para substituí-lo. E no caso, alguém, né, que estava sendo aqui o intermediário, apenas levando o documento selado, e se chegasse lá com o lacre rompido, o, esse que está fazendo o papel de correios na época, né, podia até mesmo ser morto, dependendo do grau de importância do documento. Ele poderia ser morto, porque provavelmente algum espião, algum inimigo, teve acesso ao livro que estava outrora selado, né? Então, isso era coisa muito importante naquele período. Estes são apenas alguns exemplos para mostrar que a interpretação do Apocalipse
como também de outras passagens bíblicas, depende muito do conhecimento sobre a antiguidade, principalmente no que se refere ao povo judeu, a sua história, os seus costumes e também suas tradições. Sem esse conhecimento, sempre correremos o risco das interpretações anacrônicas, que é o erro de atribuir a um determinado período histórico algo ou acontecimento que não existia naquela época. Para você ter uma ideia de anacronismo, né, uma certa ocasião, eu tive o desprazer de ouvir um irmão leigo, né, um irmão que não tinha preparo teológico, mas ele foi pregar num culto informal, na casa de alguns irmãos. Então ele foi pregar sobre a parábola do filho pródigo. E já começou errando, dizendo que é a parábola do filho prodígio, não é? E tem, e tem uma coisa muito diferente, né? Prodígio e pródigo são coisas completamente diferentes. Para você ter uma ideia, a palavra pródigo significa gastador, perdulário, enquanto prodígio significa protegido, né? Então, se fosse o filho prodígio, era o filho protegido pelo pai. Agora, o correto é chamar de filho pródigo, é o filho gastador, porque ele realmente saiu dissipando os bens que pertenciam ao pai, ele pedindo a sua herança com o pai ainda vivo, né, que era uma situação muito complicada. Mas, enfim, esse irmão usou aqui a palavra do prodígio para descrever a parábola do filho pródigo, e o maior problema ainda nem é esse, o maior problema é que ele falou que o pai é nervoso, esperando o filho voltar, o filho que havia gastado tudo, né? E o filho estava pegando carona num caminhão e o pai fumando muito cigarro de tanto nervoso que estava, esperando o filho chegar. Você veja a situação, não é? Não existia cigarro na época, ou se existia, era em outros países, não era, provavelmente não existia mesmo na época bíblica, e muito menos caminhão, não é? Para o jovem pegar carona. Então, isso é um exemplo de anacronismo, é você colocar elementos atuais numa época em que nem se sonhava existir tais elementos, né? Bom, não podemos interpretar, então, o texto bíblico apenas com o sentido atual das palavras, ou com base também no gosto ou na opinião pessoal. As regras da hermenêutica, que é a ciência e arte da interpretação, precisam ser levadas a sério para que haja boa compreensão do livro do Apocalipse. O simbolismo do Apocalipse, utilizado como figuras, por exemplo, fenômenos naturais, cores, minerais, que eram as pedras preciosas citadas no Apocalipse, alguns animais que aparecem ali, né, de modo simbólico também, relações humanas e até nomes significativos da história judaica, como Jezabel e Balaão, que também aparecem ali, né? Então, todos esses elementos têm simbolismo. Animais e até cores, números também, né? Por que 7 selos? Por que 7 taças da ira? Não é? Por que 7 chofar ou 7 trombetas? Então, tudo isso também tem simbolismo, tá? As estrelas, o que significa, tudo isso aí tem a ver, né? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23.
Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Vamos falar um pouco aqui sobre numerologia, ou seja, o simbolismo numérico na cultura judaica, que aparece propriamente no livro do Apocalipse. Agora você vai entender algumas significações simbólicas de números e o modo como eles aparecem no livro do Apocalipse, tá? Bom, a numerologia tem sido bastante valorizada atualmente devido à onda crescente de misticismo que envolve nossa sociedade. Aqui no caso, numerologia no sentido esotérico, né? E não é o nosso caso aqui. Os números têm sido considerados elementos de sorte e azar, e por meio deles, muitos adivinhadores tentam prever o futuro das pessoas. Alguns povos utilizaram as próprias letras do alfabeto como algarismos, atribuindo-lhes valor numérico. É o caso da língua hebraica. As letras hebraicas, consoantes hebraicas, elas têm valor numérico. Então, por exemplo, a primeira consoante hebraica é o Aleph. Ela tem o valor numérico 1. Então, às vezes, os versículos são referenciados na Bíblia hebraica dessa maneira. Por exemplo, Bereshit, que é Gênesis em hebraico, né? Bereshit. Aleph, Aleph. Ou seja, o primeiro Aleph é o capítulo 1 e o segundo Aleph é o versículo 1. Então, Bereshit, Aleph, Aleph. Ou seja, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Então, pelo fato das consoantes terem valor numérico, também há uma ciência que é utilizada na língua hebraica, na cultura hebraica, chamada gemátria. A gemátria é justamente o cálculo numérico envolvendo as letras que aparecem nas palavras em hebraico. Tá? É um estudo que os judeus fazem e levam também em conta os valores numéricos das palavras das suas interpretações, o que é bem interessante, né? Muito bem. Então, alguns povos, inclusive o hebraico, utilizam as próprias letras do alfabeto como algarismos, atribuindo-lhes valor numérico. Assim, o nome pode ser transformado em números e ter o seu valor totalizado. É o caso da gemátria, né? Isso ocorreu, por exemplo, com algumas letras do alfabeto romano também, na época do primeiro século, na época do apóstolo João, né? E também com o hebraico, como eu já expliquei. O fato de se obter um valor para o nome não nos diz nada para nós aqui da cultura ocidental, né? A não ser que os números representem algum valor moral ou espiritual, uma bênção ou uma maldição também, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos de números e seus significados. Olha como vai fazer sentido para você todos esses números aqui que aparecem, inclusive, no livro do Apocalipse, né?
A tradição judaica relaciona alguns números a determinados conceitos religiosos ou cósmicos. Então, quando aparece o número 1 na cultura judaica, significa unidade, tá? Pode ser a unidade absoluta ou pode ser a unidade também composta. No caso de Deus, como nós somos trinitarianos, entendemos que Deus é uma trindade, ou seja, é uma unidade divina composta de 3 pessoas diferentes, tá bom? Essa unidade composta, que é como também acontece com a família, né? A família é uma unidade composta. A família é um núcleo familiar composto, é um núcleo composto de um homem, uma mulher, e se tiver filhos também, os filhos fazendo parte dessa unidade familiar. É uma unidade composta. A Trindade também é assim. Deus é uma unidade composta e não uma unidade absoluta como uma única entidade, né? Como um único ser ou uma única pessoa. Nesse caso, não. Deus é apresentado na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas muito mais desenvolvido e muito mais aplicado no Novo Testamento, que Deus é uma unidade composta, tá? Bom, o número 2 geralmente é aplicado na cultura hebraica como fortaleza ou confirmação, porque tem que ser uma ou duas testemunhas, né? No caso aqui, para fortalecer o argumento, para fortalecer uma, um fato que aconteceu, né? No caso, com duas testemunhas, é a confirmação de que algo de fato aconteceu, né? Tornou-se algo público, esse ato público, né? 3 geralmente aparece relacionado à divindade, até mesmo por causa da própria Trindade, né? 4 é uma referência simbólica ao mundo físico. Então, quando aparece 4, os 4 seres viventes, né? Ou seja, são 4 seres identificados com o mundo físico. Número 5 significa a perfeição humana, ou seja, é algo perfeito, mas dentro dos limites da humanidade. Não é uma perfeição absoluta, mas é uma perfeição relativa, né? Aplicada ao ser humano. Número 6 é o número de homem. Ele representa a falha humana. Então, se o 5 representa a perfeição humana, o 6 representa a falha humana. Agora você entende por causa do 666, que é o número da besta. Mas por que é 666? 3 vezes, representando aqui a divindade, portanto, potencializando o número 6. E o número 6 é o número da falha humana. Representa o homem no seu estado de pecado, no seu estado de erro, de falha. Então, é a falha humana, é o erro humano potencializado 3 vezes. Por isso é o número da besta. Percebeu agora o simbolismo do que significa o 666? E já já vou explicar para você que não tem nada a ver com chip, com código de barra, principalmente, né? As Bíblias que nós compramos tem que ter um código de barra. O meu livro aqui, ó, o livro Revelações Originais, o Salmo 23, tem um código de barra. Está aqui, ó, código de barra, tá vendo? Antigamente se falava, na década de 90, de que esse número da besta, o 666, estava no código de barra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje se fala em chip, né? Um chip implantado aqui na mão e na testa. E mais à frente vamos falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Na verdade, se você for pensar direitinho, nós já temos a marca da besta e nem percebemos, tá? Mas vamos seguir aqui, ó. 7, número que representa a perfeição, plenitude. Não a perfeição humana como 5, mas a perfeição realmente, a perfeição absoluta, a perfeição divina, em um estado de plenitude, ou seja, algo totalmente completo, sem nada mais a acrescentar, não é? Então, o 7 representa essa plenitude. 40 representa a aprovação, não é? Lembra que o 4 é o mundo físico, então 40, que é como se fosse um múltiplo de 4, né? Ele representa aqui a provação desse mundo físico. Portanto, provações, 40 dias e 40 noites no deserto, 40 dias e 40 noites no ventre do peixe,
40 dias e 40 noites, né, representa, portanto, provação, tá? 70 é a potencialização do 7. O 7 já representa a perfeição de vida, a plenitude. Então, o 70, que é o 7 potencializado, representa o sagrado, tá? 12 representa uma religião organizada, porque o 12 aqui representa o quê? Ó, as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos de Cristo, né, para o cristianismo. Então, o 12, ele tem essa aplicabilidade bíblica de representação de uma religião organizada, tá bom? Um número completo, organizado do ponto de vista religioso, né? E temos aqui outros números aqui, ó, 24, 144 mil e o próprio mil propriamente, né? São números que representam uma grande quantidade. Então, 24 anciãos é só uma grande quantidade de anciãos. 144 mil, né? É o múltiplo de 12 vezes mil, não é? Então, 144 mil aqui, né? Se refere apenas simbolicamente a uma grande quantidade também. O mil, né? 1.000 pessoas estavam ali. Necessariamente, esses valores numéricos não precisam ser literais. Não quer dizer que tenha, de fato, 1.000 pessoas ali. Apenas representa uma grande quantidade, sendo, às vezes, número literal ou não. É apenas uma grande quantidade, tá? Mas, apesar de ser uma grande quantidade, não é eternidade. Aqui é a ideia de algo muito longevo em comparação a tempo, né? Então, 1.000 anos, né, que é o milênio, é uma grande quantidade de anos, que não é propriamente a eternidade a se perder de vista, mas é uma grande quantidade, entendeu? Pode não ser totalmente literal por causa dessa representação simbólica do número 1.000, assim como a representação simbólica do 144 mil e também 24 de modo geral, né? Então, perceba que, ó, toda essa tabelazinha numérica aqui já vai te ajudar a compreender o que significa cada número desse, que a maioria deles aparece no Apocalipse. Você vê aqui o 666, você vê aqui o 7, você vê também 3, também aparece bastante, você vê 40, 12, 24, 144 mil e 1.000. Todas essas referências numéricas têm, portanto, essa forma de você compreender o significado. É a mensagem cifrada que está sendo passada no livro do Apocalipse quando se faz referência a esses números, tá bom? Veja como facilita a sua vida, né? Jamais você lerá o livro do Apocalipse da mesma maneira a partir de agora, né? Muito bem. A Bíblia, então, utiliza muito o simbolismo numérico. O livro do Apocalipse usa tal recurso de forma intensa. Principalmente o número 7. Temos 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 selos, 7 anjos, 7 trombetas, taças, espíritos, estrelas, etc., né? Como nós já vimos, 7 representa a completude, perfeição absoluta divina. Tá bom? Então, aqui é a ideia de algo completo que veio do próprio Deus, tá bom? Todos esses 7 aqui representam isso. Muito bem. Vamos agora ver alguns princípios de interpretação do Apocalipse, aplicados ao Apocalipse. Vamos pelo menos começar a ver, né? Porque o trecho aqui é bem grande, mas pelo menos essa primeira parte, até a primeira divisão, dá para começar. Muito bem. Por que são princípios de interpretação, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas nós somos seres interpretativos. Nós estamos o tempo todo interpretando o mundo ao nosso redor. Interpretação aqui envolve um texto escrito, envolve uma imagem. Interpretação pode também envolver um acontecimento familiar, um acontecimento pessoal, um sonho que nós temos também, né? O sonho não deixa de ser uma narrativa. E a gente quer interpretar o sonho, as narrativas, o nosso mundo de um modo geral. E por que princípios, né? Porque são princípios aqui no sentido de serem uma espécie de regra
um conjunto de regras que vão nortear a nossa interpretação. No caso aqui, a interpretação de uma literatura apocalíptica, especialmente do Apocalipse de João. Então, alguns princípios de interpretação devemos obedecer para que a nossa interpretação seja mais adequada do livro do Apocalipse, né? Para entender o livro, precisamos lê-lo por completo. Assim teremos uma visão geral do mesmo. E é o que nós fizemos aqui, né? Nos nossos 2 primeiros encontros, nós fizemos a leitura com a audição dramatizada de todo o livro do Apocalipse. Dividi em 2 partes e lemos aqui, não é? É importante fazer isso para que você tenha uma visão geral de todo o livro. Perceberemos então, com essa atitude, que a intenção do autor perceberemos a intenção do autor e a sua mensagem geral aplicada no livro. Caso contrário, se lermos um versículo aqui e outro lá, de modo desordenado, terminaremos com uma coleção de retalhos desconexos. Lendo todo o livro, vamos descobrir que ele é autoexplicativo em alguns pontos, como se vê em Apocalipse 1:20, que a gente pode dar uma olhadinha lá, né? Já que é um exemplo que é importante, né? Apocalipse 1:20, ó, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e os dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, não é? Aqui está dando explicação no próprio contexto do capítulo do que significa as 7 estrelas e os 7 castiçais, ou candelabros, não é? Que no caso aqui é a menorá, aquele candelabro judaico, não é? Então aqui, ó, as 7 estrelas são os anjos, ou seja, os pastores locais das 7 igrejas da Ásia, e os 7 castiçais, os castiçais aqui são as 7 igrejas propriamente, igrejas cristãs da Ásia Menor, né? Então, veja aqui, o contexto no versículo 20 já explica o que ele fez referência nos versículos anteriores sobre as 7 estrelas e os 7 castiçais, tá vendo? Então, o próprio contexto, às vezes, já te dá a explicação do simbolismo que aparece nos versículos anteriores. Às vezes não aparece também essa explicação direta. Nesse caso, você tem outros mecanismos para poder recuperar o significado, tá bom? Podemos ler o capítulo 12, versículo 5, onde o autor menciona o filho varão, aquele que regerá as nações com vara de ferro. A comparação em Apocalipse 19 nos fará compreender que aquele que regerá as nações com vara de ferro chama-se Verbo de Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? Vamos dar uma olhadinha lá? Apocalipse 19. Vou ter que abrir aqui o texto, né? Apocalipse 19, do versículo 13 em diante, né? No caso. Deixa eu ver aqui, confirmar. De 13 a 16, né? E estava vestido de uma veste tingida com sangue, pelo qual se chama a palavra de Deus. E seguiam-se os exércitos no céu e cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, terra de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E olha que imagem forte, né? O lagar do vinho do furor, e da ira do Deus Todo-Poderoso. O lagar é o quê? É aquele tonel cheio de... É um tonel, né? Um recipiente cheio de uvas para fazer vinho. Então, as pessoas pisavam nesse lagar e para esmagar as uvas e dali sair o sumo da uva, que mais tarde seria curtido, seria então fermentado naturalmente e viraria vinho. Aí quando o escravo ou a mulher ou a pessoa, uma criança que estava ali trabalhando no lagar, quando ele terminava de esmigalhar as uvas e saía, ele estava com a roupa e o pé todo sujo e salpicado de uva, com aquela cor, né, da uva tinta, né, aquela uva meio escura, e que lembrava um pouco o sangue, né? E aqui, de fato, ele está aplicando essa figura para a ira de Deus sendo derramada, né, nesse lagar do vinho do furor da ira de Deus,
É feita pelo quê? Não por uva, mas pelo sangue. Tingida em sangue, ó. Veste tingida em sangue. De tanto pisar na vida dos ímpios, né? Daqueles que são inimigos de Deus. Aqui é o contexto de juízo final, téria de Deus derramada sobre os ímpios. Né? Veja que imagem forte. Né? Muito bem. Ele, portanto, regerá as nações com vara de ferro. Ele se chama Verbo de Deus, ou Palavra de Deus, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores, tá bom? Porque, de fato, essa vara de ferro aqui, embora em nossa cultura signifique um rei muito duro, muito pesado, né? Uma liderança muito pesada, não é o caso aqui, né? Aqui, vara de ferro se refere àquela vara, né, que é segurada pelo rei, que é o cetro do rei, né? Que se refere a essa vara de ferro e simbolicamente significa segurança e domínio na está realizando o seu reinado, tá? Então, o Senhor Jesus, enquanto ele for reger as nações, ele fará isso com completa segurança e não vai ser um rei frouxo. A exemplo de Acabe, que era um rei frouxo, um rei banana, não é? Ele não será um rei frouxo, ele será um rei seguro de si, e trazendo um reinado realmente bom, né, para a humanidade. Alguns interpretam que é apenas no período de 1000 anos, que nós já vimos aqui, que não precisa ser propriamente literal, pode ser apenas uma grande quantidade de anos, ou pode ser também por toda a eternidade mesmo, que é o tempo que vai durar, o tempo, entre aspas, né, que vai durar todo o reino de Deus quando for plenamente e completamente instaurado na nossa experiência humana, né? Então, logo, o próprio texto já nos mostrou quem é o filho varão, o próprio Senhor Jesus, né, que é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Tal conclusão também se utiliza no documento geral que temos da Bíblia. Por exemplo, o Salmo 2 chama de filho aquele que regerá as nações com vara de ferro. O livro de Hebreus, no capítulo 1, nos informa que esse filho é o Senhor Jesus. Além disso, o Evangelho de João, capítulo 1, nos diz que Cristo é o Verbo que se fez carne. Né? O texto é tão maravilhoso que a gente pode voltar lá, né? Lembrando que João também foi o autor desse livro, né? Que leva o seu nome, tanto o Evangelho de João quanto o livro do Apocalipse. Então, aqui, ó, no princípio era o verbo, né? A palavra verbo em grego é logos. Vamos dar uma olhadinha lá, só para confirmar, né? Verbo, aqui, ó, em grego é a palavra logos, tá vendo? Que representa a palavra, o ato de falar. No caso aqui, a palavra proferida, a palavra em ação, né? Então, Cristo é a própria palavra de Deus encarnada, né, em forma humana. Então, você vê aqui, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Você vê aqui a plena divindade do verbo, que no caso aqui é o Senhor Jesus Cristo. E quando ele fala em habitar, ele está se referindo aqui ao versículo 14. E o verbo, esse verbo, né, que é o Senhor Jesus, se fez carne. Ou seja, ele tabernaculou, ele habitou aqui, ó, entre nós. O próprio Deus habitando no meio de nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? É um texto muito maravilhoso no Evangelho de João e também esses conceitos do próprio Evangelho também são retomados aqui no livro do Apocalipse, né? Veja que interessante. Fizemos então um rastreamento de várias expressões que nos possibilitam uma interpretação inequívoca sobre o filho varão de Apocalipse 12. Outro exemplo, que dragão será aquele mencionado em Apocalipse 12, versículo 3, né? Já vou acelerar um pouquinho aqui por causa do nosso tempo. E viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Olha o valor simbólico aqui, né, dos números, como nós já estudamos. Então, que sinal do céu foi esse? O dragão grande, dragão vermelho, a cor vermelha, associado aqui a coisa ruim, né? Dragão vermelho é coisa ruim, é inimigo, é o próprio Satanás. Ele tinha 7 cabeças, aqui ó, 7
perfeição, completude, ou seja, era o mal completo. E cabeça também simboliza o quê? Simboliza força, poder, né? No caso aqui, é cabeça, porque é a cabeça que domina o corpo. Já se tinha essa compreensão na época bíblica, não é? Então, era um grande dragão vermelho, um animal, né? Dragão associado a Satanás, que tinha 7 cabeças, ou seja, o seu domínio era completo dessa besta, esse dragão, né? E 10 chifres. Chifres significa poder, força também. Reforçando com o 10 que representa uma grande quantidade. Então, ele tinha muito poder, muita força, e sobre as suas cabeças, 7 diademas, né? Novamente, os diademas aqui, né, representando como se fossem diademas reais, né? Representando a realeza dessas 7 cabeças, cada uma tendo um diadema. Ou seja, é o completo poder, a completa força para o mal aplicada aqui, né? Bom, vamos adiantar aqui. Se lermos até o versículo 9, teremos a resposta. No capítulo 20, versículo 2, a explicação é repetida. O próprio texto diz que o dragão é o diabo, também conhecido como antiga serpente. Que serpente é essa? Aquela de Gênesis 3, na tentação de Eva, né? E de Adão também. Adão estava junto ali, né? Como nós vimos em estudos anteriores aqui também. Observa-se então que existe uma linguagem bíblica que muitas vezes permite que o texto de um livro possa ser interpretado por outro livro bíblico, né? Então, fazendo essa confrontação de textos, a gente consegue chegar à compreensão, tá bom? Eu vou parar por aqui, o nosso tempo já não vai dar, eu preciso separar um tempinho para perguntas e respostas. Então, na próxima semana, se Deus nos permitir, vamos retomar aqui o de quem é o Cordeiro de Apocalipse 5, que para a gente, eu já tenho um pouco de conhecimento bíblico, a gente já consegue dar um spoiler aqui. Sabemos que o Cordeiro aqui representa o Senhor Jesus, tá bom? Mas vamos ver elementos aqui para poder confirmar que o Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Legal, legal. Nossa, muita coisa bacana aí que foi compartilhado conosco nessa manhã, não é verdade, queridos? Algum irmão, se tiver aí alguma pergunta a ser realizada, pode fazer no próprio chat. E aí nós estaremos respondendo, o pastor Davidson estará respondendo. A nossa irmã Nilce Marques, ali de Serra, enquanto o pastor estava falando a respeito do 666, né? Ela até colocou, lembrei disso, que é a potencialidade. Deixa eu ver, eu anotei aqui o 66, potencialidade da falha humana. É isso mesmo, pastor Davis, eu anotei certo? É isso mesmo, né? É potencialização do ser humano enquanto estado de pecado, né? Dentro da falha, né? Alguns dizem, o 666 é o chip que vai implantar aqui agora na mão, né? Implanta na mão, implanta na testa. Pode até acontecer de implantar o chip, né? Em vez de usar celular, vai passar a usar o chip dentro da gente. Pode também, quem sabe, ser uma espécie de marca do final dos tempos. Mas você quer saber qual é o que significa a marca da besta, se temos ou não hoje? Nós já temos. Esse aqui, o celular, é um exemplo de marca da besta. Mesmo que, mas eu não uso celular, eu sou das antigas, mas você também já está rolado na marca da besta, meu chapa. Você tem um CPF, não tem? Você tem um RG. Você está rolado pelo sistema de governo mundial. Isso aí, de um modo bem mais amplo, é a marca da besta. Todo ser humano, para poder existir, para poder comprar, vender, tem que ter o registro no sistema de governo do país que a pessoa está. Não dá para viver no país sem documentos. Você tem algum documento, você é reconhecido e percebido pelo sistema de governo mundial, tá? No caso, o sistema de governo que funciona no nosso país. Então, aqui no Brasil, se temos um documento, se pagamos impostos, o governo nos enxerga. E se o sistema governamental nos enxerga de modo lato sensu, de modo amplo, isso é a marca da besta e você já tem a marca da besta, porque sem essa marca você não vive em nenhum país. Entendeu?
Então, vamos parar de paranoia. Esquece código de barras, esquece chip. Nada disso é marca da besta. E eu vou explicar para você o símbolo da Luiz. marca da besta. Por que marca da besta? Por causa dos filactérios, aquele filactério judaico que se usava aqui na testa, aquela caixinha, né, que o judeu coloca aqui para fazer oração, representando que a palavra de Deus está o tempo todo na mente do judeu. E a outra parte dos filactérios, que vai rolando aquela tira de couro do braço esquerdo, que está ligado ao coração, até esse dedo aqui, né? Até esse dedo aqui, ó. Até aqui. Ele termina aqui, quando a pessoa fecha aqui. E aqui, também no ombro, tem também uma caixinha, que tem uma porção da lei judaica ali também, da lei de Deus ali. Tanto na caixinha que fica na testa, quanto na que fica na mão, tem um pedacinho de rolo ali com um resumo da Torá, da lei. Então, quando eu falo que a marca da besta vai na testa e vai na mão, a mão simboliza as ações da pessoa. E na testa simboliza os pensamentos. Ou seja, para o judeu devoto, praticante, a lei de Deus está o tempo todo na mente e nas ações, na prática de vida. Por causa desse símbolo, né, dos filactérios. Fazendo o espelhamento para a marca da besta, é o tempo todo a pessoa que está ligado ao sistema de governo, ao sistema da besta, é o tempo todo a pessoa pensando no sistema da besta, em como ganhar dinheiro, como fazer, como ficar rico. Tudo isso é marca da besta. Entendeu? A pessoa o tempo todo pensando só nisso. É como diria, né, naquele esquema da escola do professor Ramudo, ele só pensa naquilo, não é? Só pensa na marca da besta o tempo todo, no sistema, em ficar rico e coisa e tal. E na mão, representando as ações. Então, a ação dele, tanto quanto o pensamento, é só convergindo para alimentar e fortalecer o sistema de governo. Por isso que quem é cristão, conservador, né, em geral, não quer um governo mundial, e mesmo o governo nacional, que seja muito inchado, muito grandão, um governo muito grande, um Estado muito grande. A gente, em geral, corre dessa ideia. A gente prefere um Estado pequeno, porque um Estado pequeno não tem tanto poder assim para dominar aqueles que estão submetidos a esse Estado. Não tem como viver sem estar alocado pelo Estado. Né? Para você comprar, vender, sobreviver, você tem que ter um CPF, tem que ter um CNPJ, se for uma empresa, tem que ter um RG. E se colocar o chip aqui na minha mão, só vai facilitar o que eu já tenho que ter. Né? Eu já tenho que ter um RG. Então, para que eu tenha um documento, se eu posso colocar aqui um chip, passar assim no scanner, e o scanner já saber quem eu sou. Entendeu? Eu não vejo problema nisso. Então, se surgir o chip, provavelmente eu vou colocar. Talvez eu nem seja o primeiro da fila, mas mesmo eu não sendo o primeiro da fila, eu não vejo problema em colocar o chip na mão. Né? Na testa eu já acho mais complicado, porque está muito perto do cérebro. Mas na mão, pelo menos, facilita a nossa vida. Né? Por quê? Porque, na verdade, o que vai conter ali de informação no chip é o que o governo já sabe sobre a gente. Só vai dar condensado num chipzinho tecnológico, mais nada além disso. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado a compreender aqui o 666. Certo, depois você vai voltar nesse contexto de novo com mais calma, Vamos, né? dentro do nosso cronograma, a gente volta no 666, sem problema. Show. E aí, se algum irmão, alguma irmã já tiver uma dúvida, já fica, anote, já compartilha para que a gente possa estar respondendo aí, tá bom? Queridos, eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, então estou entendendo que os irmãos estão satisfeitos até então, né? Vamos então agradecer a Deus, né, por esse dia, por essa quarta-feira, por cada irmão e Sim. irmã que aqui está. E eu vou convidar o pastor Davidson para fazer suas considerações finais e em seguida orar por nós, tá bom? Amém. Vamos orar então. Pai, nós te exaltamos por mais o estudo da tua palavra, clamamos a ti a tua bênção, a tua graça, para que possamos, ó Pai, compreender os mistérios do livro do Apocalipse, que é um livro bastante rico, misterioso também e abençoador. Clamamos então a tua graça e a tua bênção para a vida de cada um de nós. E em todo esse sistema de domínio sobre nós, seja
mundial, seja um domínio local em cada país. Clamamos a Ti a Tua graça e a Tua misericórdia. Os livramentos do Senhor para que jamais estejamos completamente subjugados ao sistema de governo mundial. Pedimos a Tua misericórdia, portanto, porque a nossa principal lealdade, a nossa fé, é aplicada ao Teu reino. E as coisas que dizem respeito ao Teu reino, a nossa prioridade é para o reino de Deus e não para o reino da besta ou do mundo. Então, clamamos essa graça e misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus é como oramos, agora e para sempre. Amém e amém. Amém. Queridos, estamos encerrando e todos então tenham um bom dia. Lembrando que a gente vai retornar na próxima quarta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Também, eu não posso deixar de mencionar que se você ainda não adquiriu, pode adquirir lá o livro do Pastor Davidson. Nós temos aí 2 livros, né, que ele escreveu, um, Revelações do Salmo 23, originais do Salmo 23, e Ética do Casamento Judaico. São esses 2 livros. Você pode entrar em contato com o próprio Pastor Davidson, que ele vai passar maiores informações, maiores esclarecimentos. Ele é do Rio de Janeiro. Se você é do Rio, fica até mais fácil de fazer essa negociação. Pastor, qual é o telefone do Pastor Davidson? Qual é o telefone do Pastor Davidson? Meu WhatsApp 021 aqui no Rio de Janeiro, 998-585402. 021 aqui no Rio de Janeiro, 998-585402. Joia. Então, é só fazer contato com ele. Ele vai, então, encaminhar um dos livros, ou os 2 livros. Vale a pena porque eu tenho os meus, tá bom? Um beijão. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aí novamente com Amanhã com Deus. Tchau, tchau. Amém. Shalom. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.